E o Palmeiras é campeão do primeiro turno. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero dar bastidores sobre a conquista e o que ela representa em relação ao título final do Campeonato Brasileiro na comparação com outros vencedores. Bora te atualizar sobre o Corinthians e Romarinho, que esteve na quarta-feira na Neoquímica Arena. Isso é indício de alguma coisa? Bora falar também sobre Fausto Vera, sexta-feira definitiva para que ele possa ser contratado pelo Timão. Já Galopo, alvo do São Paulo, passou por exames médicos em Buenos Aires. Notícia ruim para quem gostaria de contar com Oscar no futebol brasileiro. Turco Mohamed extremamente ameaçado de demissão no Galo. Para completar, as últimas do mercado de transferências, com o futuro de Mário Fernandes ficando definido, falo também sobre o Botafogo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e quero começar esse vídeo fazendo dois pedidos. Para você assistir ao vídeo até o fim, se curtir deixa like, se ainda não é inscrito no canal aperta esse botão vermelho de inscreva-se e junte-se a mais de 1.200.000 inscritos, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas que chegou para revolucionar as coisas no Brasil. No sábado já tem Campeonato Brasileiro de novo e você pode pegar cotações bem legais para as duas partidas que eu vou apresentar agora. Vitória do São Paulo contra o Goiás pagando R$ 1,45 para cada real apostado. Empate entre Botafogo e Atlético Paranaense no Rio de Janeiro paga R$ 3,20. Tem rodada completa da Série B com destaque para os jogos entre Cruzeiro e Bahia, Grêmio e Ponte Preta, os dois com cotações bem legais. Para não perder essas e outras chances de ganhar dinheiro na Bet7k é bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e já aproveita o bônus de boas-vindas de 100% para depósitos de até R$ 1.200. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo de Toró, que não ficará no tricolor. Ele tem uma proposta do Panathinaikos da Grécia e a tendência é que nos próximos dias essa conversa se transforme em uma transferência em definitivo com uma pequena compensação financeira. Bora falar sobre o Vasco da Gama, de olho em Marcinho, atacante de 27 anos de idade, com passagens por Fortaleza e Internacional, jogador que hoje defende o Kawasaki Frontale do Japão. É importante contar que o Vasco, nesse momento, não pode contratar jogadores por causa de um transfer ban relacionado a uma dívida com Ricardo Sapinto. Bora falar sobre Flaco Lopes, atacante argentino, dos reforços mais caros da história do Palmeiras. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o América e deixou boa impressão nos torcedores do Verdão. Redes sociais cheias de elogio para o atacante argentino que não marcou, mas criou boas oportunidades. Bora falar também sobre Vanderlei Luxemburgo, lembra dele? Se lançou pré-candidato ao Senado por Tocantins e vai usar o futebol como sua plataforma para garantir votos. Entre outras coisas, ele quer transformar o futebol tocantinense em algo mais rentável e mais forte. Para completar o giro de notícias, queria te contar que o Pumas do México anunciou a contratação de Daniel Alves, lateral direito da seleção brasileira, assinou contrato por 1 ano por lá. Por falar em reforço importante, Luizito Soares, centroavante uruguaio, está de volta ao Nacional e pode ser adversário do Atlético Goianiense nas quartas de final da Sul-Americana e do São Paulo nas semifinais do torneio. Agora de atualização sobre São Paulo e Juliano Galopo, volante de 23 anos de idade que pertence ao Banfield. A grande novidade das últimas horas é o fato de o atleta ter passado por exames médicos em Buenos Aires. Esses exames fazem parte da transferência do jogador em definitivo pro tricolor. É normal que esses exames sejam feitos sempre no país para o qual o atleta está se mudando. Mas para acelerar esse processo, o Galopo já passou pelos exames, o tricolor já recebeu toda a documentação e agora, para que o negócio seja concluído, só falta o São Paulo arranjar a grana, que vem daquele famoso investidor desconhecido. Será ele um patrocinador? Será ele um investidor? Será algum amigo do presidente Júlio Casares? Ou será que o tricolor vai ter de recorrer aos seus recursos próprios para desembolsar entre 5 e 6 milhões de euros? Esse mistério a gente só vai descobrir um pouquinho mais para frente. Bora falar agora a respeito do futuro de Mário Fernandes, lateral direito da seleção russa, que não entra em campo desde março, quando suspendeu seu contrato com o CSKA da Rússia. Na oportunidade ele alegou problemas pessoais, precisava ficar mais perto da família e foi liberado. Nos últimos dias, Flamengo, Atlético Paranaense e Santos fizeram propostas oficiais ao Mário Fernandes e o Peixe esteve muito empolgado com a chance de anunciá-lo como reforço muito em breve.
não vai acontecer. CSKA entrou na parada e deixou bem claro para o Mário Fernandes que quando ele deixou a Rússia, a ideia era descansar, certo? Então nada de voltar a jogar futebol. A única possibilidade de uma reviravolta seria se o Mário Fernandes rompesse de vez com o clube com o qual ele tem contrato há 10 anos. E por conta da relação com a seleção russa, ele é convocado com alguma frequência, fica mais difícil imaginar essa possibilidade. O Atlético Paranaense e o Flamengo tinham até propostas maiores do ponto de vista financeiro, mas também vão ter enorme dificuldade em contratar. Antes de mudar de assunto, deixa eu só te atualizar sobre o Santos, que tem a intenção de contratar Quinteiro, colombiano do River Plate, pedida de $100 mil de salário por mês é o grande obstáculo. O Santos também tem a intenção de anunciar o mais breve possível a chegada de Lucas Blondel, lateral direito, argentino, 25 anos de idade, que pertence ao Tigre. A intenção é de comprá-lo por algo entre 1 milhão e 1.200.000 dólares. Notícia importante envolvendo o Oscar. Você deve saber que desde a semana passada existe a possibilidade de um meio-atacante voltar ao futebol brasileiro. O Flamengo no primeiro momento e o Corinthians depois são os grandes interessados. Havia contado para vocês que o empecilho maior era a liberação do Xangai Port, que é dono dos seus direitos econômicos e desembolsa R$ 9.600.000 por mês com o atleta. O Oscar foi liberado nos últimos dias para vir ao Brasil para resolver problemas particulares. Ele inclusive está em Americana nesse momento. Mas até essa sexta-feira ainda não há liberação por parte do Xangai Port em relação à transferência por empréstimo até dezembro. Também havia contado para vocês que um empecilho burocrático era o grande obstáculo para essa transferência. Isso ainda não foi resolvido e já há pessimismo no staff do Oscar em relação a essa transferência por empréstimo. O Flamengo já havia chegado a um acordo com o Oscar no que diz respeito a salários. O jogador abriria mão de algo na casa dos R$ 8 milhões por mês para ter seu contrato de empréstimo garantido até dezembro. Diante desse cenário, o mais natural é que o Oscar permaneça no futebol chinês, atuando com a camisa de um dos times mais ricos de lá. Antes de encerrar, bora com atualizações sobre o Flamengo. Vitinho não permanecerá no rubro-negro, o contrato termina em dezembro e ele tem sido alvo de muitas críticas dos torcedores. Se reuniu nos últimos dias com dirigentes do Flamengo e ficou combinado que ele está livre para procurar clube. Se pintar proposta, o Flamengo vai facilitar a saída. Atleta que havia sido comprado por R$ 45 milhões junto ao CSKA e que custa R$ 1 milhão por mês de salário. Só para completar sobre o Flamengo, queria te atualizar também sobre Gustavo Henrique. Fenerbahçe já fez uma primeira proposta de 2,5 milhões ou 14 milhões de reais pelo zagueiro. O Flamengo quer 3 milhões de euros e pagamento de boa parte dessa grana à vista. Caso contrário, não vai haver acordo. E para arrematar de vez sobre o Wallace, volante que pertence ao Udinese, distância financeira segue grande. Para tentar contornar esse problema, o Flamengo já cogita emprestar um atleta para o clube italiano a fim de facilitar essa negociação. E o Palmeiras é campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência. A conquista se deu nessa quinta-feira depois de vitória por 1-0 contra o América em Belo Horizonte, o único gol da partida marcado por Scarpa. Só uma curiosidade, no último lance da partida o Juninho desperdiçou uma chance incrível quase dentro do gol, seria o gol de empate do América. O Palmeiras não tem nada a ver com essa história. Com o triunfo foi para 36 pontos e abriu 4 de vantagem para Corinthians e Atlético Mineiro, que são os atuais vice-líderes. Como só falta uma rodada para o fim do primeiro turno, já dá para dizer que o Palmeiras é, pela segunda vez desde 2003, campeão do primeiro turno. Uma curiosidade para você, torcedor do Palmeiras. Já são 19 edições de Campeonato Brasileiro nesse formato de pontos corridos. E em 14 delas, o campeão do primeiro turno também assegurou o título do Campeonato Nacional. Sei não se o Turco Mohamed vai durar mais muitas horas como técnico do Atlético Mineiro depois do empate em 1-1 com o Cuiabá. Gol do Atlético marcado pelo Allan Kardec já nos acréscimos e o gol do Cuiabá marcado aos 53 do segundo tempo pelo Pirani, que fazia sua estreia. O empate foi um grande, um tremendo, um enorme pesadelo para o torcedor do Galo, que está fazendo toda a pressão do mundo nas redes sociais pela demissão de Turco Mohamed. Treinador argentino que na entrevista coletiva pós-jogo demonstrou abatimento, respostas vazias e pouca capacidade de reverter a atual situação. Galo, que venceu só um dos últimos 4 jogos, está 4 pontos atrás do Palmeiras. A pressão é gigante. Não descarto a possibilidade de agora, depois de mais um tropeço, o Turco Mohamed, enfim, ser demitido. Só para completar a respeito das coisas do Atlético,
Jogo contra o Cuiabá na Arena Pantanal marcou a estreia de vários jogadores, o Kardec que fez gol, o Pavon, o Pedrinho, entre outros. E a grande pergunta do torcedor do Galo é: corre-se o risco de ficar com o Turco Mohamed até uma eventual eliminação da Libertadores da América pro Palmeiras ou muda-se agora para tentar recuperar o ano? Bora de novidades sobre o Corinthians. Sexta-feira importante, o presidente do Argentinos Júnior desembarca nas próximas horas em São Paulo para se reunir com o presidente do Willian Monteiro Alves. A pauta: definir a transferência de Fausto Vera. O Argentinos tem nesse momento valores parecidos de propostas do Corinthians e do Genk. Só que o atleta de 22 anos de idade prefere jogar no Corinthians. Até por isso a viagem do presidente do Argentinos, a tendência é que o martelo seja batido nas próximas horas em algo na casa dos 6 milhões de euros, embora a primeira proposta corintiana havia sido mais baixa, de 4 milhões de euros. Ainda sobre o Corinthians, queria responder a vários de vocês que perguntaram sobre a chance de Romarinho voltar ao Parque São Jorge. Atacante que fez muito sucesso com a camisa do Timão e na última quarta foi até a Neoquímica Arena para prestigiar o time na vitória contra o Curitiba. A presença do atacante já foi suficiente para que muita gente imaginasse que ele estivesse voltando. Não tem absolutamente nada a ver. O Romarinho está de férias, tem contrato com a Al Ittihad, inclusive em novembro do ano passado estendeu esse vínculo até 2024 e por lá ganha 2,5 milhões de reais mensais. Para completar, os números do Romarinho são espetaculares na última temporada. 32 jogos, 22 gols e 7 assistências. Ele tem participação de quase 1 gol por jogo lá com a camisa do Al Ittihad. Nenhuma possibilidade de negócio por agora. O Corinthians está buscando, além do volante do Fausto Vera, um atacante de velocidade, mas certamente não será o Romarinho. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Botafogo e mais um novo pacotão na mira dos dirigentes botafoguenses. O time não se acerta em campo e o John Textor vai tentando, na medida do possível, reforçar essa equipe para tirar o Botafogo das últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Um novo alvo é Paulinho, atacante de 22 anos de idade, já foi do Vasco e está de saída do Bayer Leverkusen. Paulinho deu uma entrevista recentemente anunciando que não permanecerá na Alemanha em hipótese alguma. O Botafogo já sinalizou ao Leverkusen sua intenção de pagar os 5 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 27 milhões de reais. O grande problema do Botafogo não é nem financeiro, é que o Paulinho tem como prioridade permanecer no futebol europeu, então a tendência é que o Botafogo tenha de esperar mais alguns dias. Se essas ofertas da Europa não aparecerem, aí sim a chance de o Paulinho ser contratado aumenta de forma considerável. Além do atacante, várias outras posições estão sendo pensadas e cobiçadas, inclusive a do goleiro. O Gatito Fernandes não parece ter futuro muito longo com a camisa do time de General Severiano. E Lucas Perry, atleta formado na base do São Paulo e que vive os últimos meses do contrato com o tricolor emprestado ao Náutico, é um dos nomes. O contrato do Perry com o São Paulo se encerra em janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato e deve virar reforço do Fogão para janeiro ou fevereiro de 2023. Bom, pessoal, não é essas as informações da sexta-feira. Quem curtiu deixa like, se inscreve no canal. A gente volta assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!